Vocês estão felizes com Jesus Cristo? Sim? Amém? Ele é o motivo da nossa alegria, né? Ele é o motivo pelo qual vivemos, existimos. Sem Ele não dá, não tem como. Mas com Ele a gente segue, indiferente das circunstâncias, para a glória do Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura que poderíamos dizer que para uma pregação ou para um momento de ministração é uma leitura longa, mas na realidade é uma leitura curtíssima, poderosíssima e cheia de elementos aqui que vai deixar ainda menor ainda a leitura. Quando a leitura tem mais história, mais alguns conteúdos, parece que ela fica até pequena, né? A gente quer mais, queria mais detalhes, queria saber mais. Então nós vamos ver aqui sete momentos dentro deste capítulo e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, o capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então vocês percebam que está no plural, né? Grandes multidões, então não é uma multidão apenas, para a gente ter uma ideia. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero. Aleluia. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aleluia. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Interessante isso, né? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, ele vai; a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar.
Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém, queridos? Bom, como vocês sabem, nós tivemos agora alguns dias numa viagem, para mim, especialmente uma viagem marcante, uma viagem, pode-se dizer que já fiz algumas viagens na minha vida e eu colocaria essa talvez como a melhor viagem que fiz até hoje, por N razões, por várias razões. Mas os seus significados, com toda certeza, os motivos dela dão um plus a mais, deixam o cenário ainda mais glorioso, né? As belezas ali já são significativas, mas aí para ajudar nós temos aí um contexto que vai muito além apenas de uma explicação com palavras, né? Há muita coisa ali que é muito mais sentida, é muito mais você vivenciando aquilo do que alguém poder explicar o que significa isso. E nessa viagem, queridos, eu acho que todos nós, de alguma maneira, fomos impactados em vários momentos, em várias situações. E um dos momentos que, para mim, foi um dos auges, um dos momentos, é difícil escolher um, né? Mas eu diria que foi no momento do Mar da Galileia. Eu queria só mostrar para vocês algumas imagens. Acho que você pode começar do começo mesmo, que eu mandei algumas aí. As primeiras eu acho que são as fotos que eu tirei lá. Dou-lhe uma, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar de Quinerete, como você preferir. Na realidade, a gente vê muito a expressão mar, mas é um lago de água doce. A extensão dele, por ser grande, e para aquele momento da história, nós vamos ver no mapa ali, então para muita gente aquilo ali era um mar, até por
porque era a melhor visão ou a única visão que eles tinham ou teriam de águas, principalmente para aqueles que moravam ali. Essa aqui é uma foto que eu tirei, né, estando no barco. Pode mandar a próxima. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Para vocês aparece aí também no monitor, né? Está aparecendo aí também? Está travando? Isso. Pode ser esta aí, depois a outra. Essa aqui foi um mimo do papai, né? Essa aqui era a visão do nosso apartamento. Acho que todos tinham mais ou menos essa visão, né? Porque está todo mundo meio junto. E esse hotel, ele ficava assim, onde você conseguia olhar. Aqui nós estávamos em Tiberíades, que é um dos nomes também deste lago, ou deste mar. Próxima. Aí também, mais uma que se consegue ter uma base. Olha que coisa linda. Isso que, logicamente, aqui para a imagem, aqui a gente perde muito em resolução, né? Mas já dá para ter uma base, que mesmo com toda a limitação de resolução, ainda assim é uma boa imagem, né? Esse solzinho também ali, mostrando ali, tudo imagem que a gente tirou lá na hora. Manda a próxima. Mais uma também, mais um ângulo. Próxima. Aproveitar que agora está dando certo, né? E aqui nós temos o que eu estava dizendo para vocês. Vocês vão ver que bem aqui nesse pontinho azul aqui, é onde fica o Mar da Galileia, ou o lago, como vocês preferirem. Aqui embaixo, aqui, vocês verem também o Mar Morto. E aqui é uma das disposições, esse daqui é a divisão das 12 tribos de Israel, mas a disposição do mapa é mais ou menos essa daqui mesmo. Então se percebe que lá, ali naquele miolo ali, aquele pedacinho de água ali, tem muita história, tem muita coisa aqui para nós. Próximo. Essa é uma visão praticamente de cima, porque Kineriate, na tradução, é como se fosse harpa, né? Então, e das razões que há controvérsia, mas muitas pessoas dizem que o motivo é porque ele parece uma harpa. Acho que lembra, né? Próximo. Aqui, eu não sei se vocês vão ter, porque essa imagem ela não é tão resolutiva, a resolução dela não é tão boa. Mas aqui você consegue, pelo menos, ter uma noção um pouquinho mais do mar. Se nós voltássemos naquela outra imagem, você ia ver aonde Jesus nasceu. Mas aqui, praticamente, foi boa parte do seu ministério se deu aqui. Então, muita coisa você vê aqui. Esse capítulo 8, praticamente, está acontecendo todo aqui em volta. Nós estamos falando em Tiberíades, é aqui, ó, mais ou menos aonde nós estávamos. Nós entramos aqui por Magdala, nós entramos por aqui, e viemos até mais ou menos o meio dele, talvez o meio, né, pastor? E depois nós voltamos, aí tivemos a infelicidade e a felicidade de que não era o nosso barco, tivemos que voltar no outro barco, também um mimo do papai. Irmãos, o outro barco foi o mistério de Deus, glória a Deus. Se fosse o primeiro barco, seria apenas uma ida e uma volta, agora no outro barco, Jesus amado. Então, esse daqui é praticamente um pouco para a gente ficar mais claro. Até que quando você está lá, essas coisas ganham mais vida, né? Você começa a visualizar aquilo que eu já tinha visto, já tinha lido, né? A gente vê em imagens, hoje é bem acessível isso. E eu confesso que teve alguns momentos que a gente ficava olhando para aquele mar e tentando encaixar aqui as histórias, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, em Gadara, a região de Gadara, ela fica, segundo o Rodrigo Silva, ela fica a mais ou menos 50 quilômetros de distância. Então, não significa que no último texto que nós lemos, que ele fez em Gadara, mas na região de Gadara. Por isso que está falando ali da região. E ficaria lá embaixo. Então, se a gente for aqui, lá em cima, a gente encontraria ali o Sermão do Monte, mais ou menos aqui assim, o Sermão do Monte, está acontecendo mais ou menos aqui. E esse capítulo 8, então ele se dá praticamente aqui.
Então, do capítulo 8, aí depois, quer dizer, até o capítulo 7, é o Sermão da Montanha, vai até o capítulo 7. E no capítulo 8, então, ele está praticamente nessa região aqui. E depois ele vai passando aqui, ó, Cafarnaum, que está logo aqui, e assim por diante. E ele está vindo para Gadara, então praticamente ele está atravessando lá para o outro extremo, talvez na região mais distante ali. Esse lago ele tem 166 quilômetros, se eu não estiver enganado, de tamanho, 13 quilômetros na sua maior extensão, e acho que desse outro lado ali esqueci. Mas o que é interessante pensar, por exemplo, tem um momento no capítulo 6 do Evangelho de João, onde as multidões estão com Jesus, Jesus prega, fala com eles, estão apertando Jesus, até que de repente Jesus sai dali e vai para o outro lado. Se vocês olharem o capítulo 6, e a multidão depois vai encontrar Jesus do outro lado. Só quando você já está olhando para o lago agora, você começa a pensar, principalmente para a gente que estava lá, como é que eles foram para o outro lado? Tinha barco para toda essa gente? Ou eles fizeram toda aquela circunferência para chegar do outro lado? O certo é que quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. E eles queriam muito a presença de Jesus. Pena que quando eles chegam lá, Jesus revela o motivo ou a motivação deles. Diz, vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês querem, porque eu multipliquei o pão, agora vocês estão atrás de mim. Mas eles, de alguma maneira, chegaram aonde Jesus estava. Então é ali também que você vai encontrar Jesus, pelo menos 2 episódios marcantes. A gente poderia falar de mais, né? Nós temos os 2 momentos de mar revolto, um deles está aqui, onde Jesus está dormindo, e temos o outro, onde Jesus andou sobre as águas. Temos também a primeira pesca maravilhosa, temos a primeira pesca que foi onde Jesus comissionou os seus discípulos. E também temos aqui também o local onde Jesus os resgatou novamente, porque depois eles voltaram a pescar, e Jesus os encontrou lá, e foi a segunda pesca maravilhosa. Eu vi num vídeo da Aline, onde nós não fomos nesse local, onde tem um local também, onde eles dizem que é o local onde Jesus assou ali o peixe e os pães. Tem praticamente lá uma igreja também, como todos os locais lá, a igreja católica, ela sempre faz tem lá uma igreja, né? O local ele é identificado como possível local, então ali tem uma igreja da igreja católica e algumas coisas que a gente se aproxima. A verdade é que se é naquele local exato ou não, praticamente para nós, indiferente de onde seja o ponto exato, eu particularmente nunca estive tão perto do milagre quanto eu estava, né? Porque agora eu estou a quantos mil quilômetros de Jerusalém, mas ali a gente estava do lado do milagre. Quem sabe às vezes a gente estava até em cima do milagre, né? A gente estava muito perto do local, ou exatamente no local. Mas o que eu queria reforçar aqui para vocês, principalmente, queridos, coloca lá para nós lá a imagem do lago aí. Pode ser um dos primeiros aí que nós colocamos. Pode ser esse mesmo, tanto faz. Quando você olha para isso, para quem já foi ali para a região de Mato Grosso do Sul, quando você passa a divisa ali do Paraná para entrar, de São Paulo para entrar no Mato Grosso do Sul, nós temos lá um rio muito grande. Eu esqueci o nome do rio, mas é um rio muito grande. Olhando assim, não sei se talvez aquele seria até maior. Segundo um site que eu estava olhando, existem milhões, eles falam em 117 milhões de lagos no mundo. 117 milhões de lagos no mundo. E categorizando, eu não consegui nem encontrar em que local mais ou menos que se enquadraria num ranking, ou o que daria algum tipo de crédito ao Mar da Galileia. Se ele é mais raso, se ele é mais profundo, né? Eu até vi uma pessoa comentando, mas pelo que eu percebi é apenas um teólogo e que eu não conheço particularmente, dizendo que ele é o lago mais baixo do mundo, mas eu não vi nenhum outro reforço, nenhum outro comentário. Mas a verdade é que você não vê ranking nenhum, praticamente se olhar no ranking ele está no meio de todo mundo.
E o que eu queria dizer com isso é o que há de interessante nisso? É um lago com água, como outro qualquer. No entanto, o que torna esse local, hoje um dos locais mais visitados do mundo, o que faz dele o lago entre os lagos, o diferencial dele é a presença de Jesus. Pelo ministério que ele exerceu ali nessa redondeza, e foi nesse lago que ele andou sobre as águas. Foi nesse lago que ele, por algumas vezes, ou pelo menos 2 vezes que nós vemos, ele acalmando aquele mar com a sua voz. Então, o que dá significado para nós é a presença de Jesus ao ambiente. A mesma coisa a gente poderia dizer, somos apenas mais uma igreja entre as milhões de igrejas que existem no mundo. Mas o que faz a diferença em nós, como igreja, ou na minha vida, ou na sua vida, é a presença de Jesus, amém? Aí vamos pensar um pouquinho agora, rapidamente, nessas tantas questões, que agora eu queria só deixar claro que tudo isso está acontecendo aqui, queridos, nessa redondeza deste lago. Então ali nós vemos aqui alguns episódios, nós temos a cura do leproso, nós temos a cura do criado de um centurião, nós temos a cura da sogra de Pedro, nós temos um momento que Deus faz um combo ali de curas e de expulsar demônios, nós temos o momento onde Jesus põe à prova os que querem segui-lo, ou fala sobre o chamado, né? E nós temos o momento que Jesus acalma a tempestade, e nós temos o momento da travessia, onde ele vai até os Gadarenos. Então aqui, queridos, há um monte de lições que a gente pode extrair daqui. A primeira delas, eu gostaria de começar no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, onde retrata a cura do leproso. É uma passagem simples, rápida, objetiva, mas poderosíssima. Primeiro porque nós estamos falando de alguém que socialmente era excluído. Ele era uma pessoa que ele não tinha convivência social. Um leproso naquela época, ele tinha que ficar afastado, ele tinha um local para os leprosos. E ele não tinha acesso. Lepra naquela época também era considerado uma doença sem cura. Quem tinha lepra, então, ele era, primeiro, que o diagnóstico dele já era fatal, e segundo, que socialmente ele já era excluído. Com a sua exclusão social, nós temos um problema familiar, essa pessoa não tem relações com sua família, ele perde a relação com seus amigos, ele perde o convívio, né? Seja o convívio com a família, com os amigos ou com a sociedade. Então esse homem, essa pessoa, esse homem ou essa mulher que tivesse lepra, ele tem toda uma desconstrução social. E ele não poderia fazer o que esse leproso fez, ele se aproxima e adora Jesus. Ele não poderia fazer isso. Quando ele se aproximasse de uma multidão, ele tinha que gritar, leproso, leproso. E aí vai caber um pouco da misericórdia da multidão, de ouvi-lo e deixá-lo passar, ou não, mas ele não poderia tocar em ninguém, e isso deveria acontecer provavelmente com a aprovação daquela multidão. E o texto diz que ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima, queridos, com uma necessidade tão grande, tão latente, mas com um coração quebrantado e humilde, dizendo, se quiseres, podes purificar. Ele nem diz que ele quer, ele não está com foco no que ele quer, não está com foco no problema nele. Eles têm uma certeza que Jesus pode fazer isso se ele quiser. E se Jesus não quiser, ele vai continuar a vida dele. E se Jesus não quiser, ele aceita isso. É isso que a gente vê nas entrelinhas do texto. E aí Jesus estende a mão e toca. Parece uma coisa tão simples, tão natural, queridos, mas é tão poderosa. Vocês lembram que eu disse? Um leproso não pode ficar tocando uma outra pessoa, ele não podia chegar na multidão. Um judeu não poderia tocar num leproso, um judeu não poderia tocar num morto, um judeu não pode sentar onde sentasse um leproso. Quando ele estende a mão, queridos, aquilo ali, há muito tempo esse homem, a Bíblia não entra em detalhes, quantos anos ele tem, quanto tempo ele está desse jeito, mas uma coisa é certa, há muito tempo ninguém lhe estendia a mão. Há muito tempo ninguém ousaria fazer uma coisa dessas. E antes de falar o que tem que falar, Mateus diz que ele estende a mão, e aí ele fala.
Poderia ser que em outros momentos, queridos, alguns o tivessem dito: saia daqui, esse não é seu lugar, não chegariam perto dele. Mas Jesus não. Jesus não simplesmente o ouve, mas diz: eu quero. É desejo dele. E ele diz: fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Nós estamos tratando nesse primeiro momento com um Deus que é onipotente, queridos, que tem todo o poder. A medicina da época não tinha solução. A sociedade não tinha solução. Ninguém sabia o que fazer, mas Jesus tem pleno poder e todo poder, e é suficientemente capaz de mudar a história de uma pessoa com um toque, com um momento de atenção, com uma palavra, e imediatamente para a glória do nome dele. Amém? Não fique preso a processos, né? Eu estou passando por um processo que vai levar não sei quanto tempo, porque eu vi alguém que levou não sei quanto tempo, passando por um processo igual. Esquece, meu querido. Saiba que o processo pertence a Deus. Em alguns o processo é imediato. Deus já te curou agora, e você nem sentiu nada. Daqui a pouco você vai chegar em casa e falar: Jesus, cadê aquela dor? Cadê aquilo que eu estava passando? Ele já fez, ele já operou. Para outros ele vai te dar um bom endereço de um médico ou de uma boa receita e vai fazer a cura progressivamente. Mas o importante é: o processo pertence a Deus, ele tem todo o poder. Não fique preso ao processo, fique olhando para ele. Basta um toque dele e ele está estendendo a mão para você aqui nessa noite, dizendo: eu quero. O que ele quer? O que você pediu para ele? Quem sabe você está dizendo: se quiseres. Se quiseres. Sabe, se quiseres, ele está muito preocupado qual é a tua vontade, Pai. Às vezes a gente está tão preocupado em dizer qual é a minha vontade. Nesse caso aqui, parece que apesar da vida que ele sofre, ele não está preocupado em levar a Deus o que ele quer. Ele está preocupado em que Deus, saber qual é a vontade do coração de Deus. Nós vivemos numa sociedade, queridos, onde estão nos ensinando todos os dias que o jeito certo de viver a vida é fazer aquilo que é melhor para si, se você se sente bem, né? Essa é a frase, praticamente, o slogan da sociedade atual. Se isso faz bem para você, você faz as coisas se elas te fazem bem. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho está ligado àquilo que faz bem a Deus, aquilo que agrada ao Pai, aquilo que glorifica a Deus. E no primeiro momento isso às vezes não está encaixado no meu padrão, no meu jeito, mas pode ter certeza, é o melhor para você também, porque se tem uma coisa que Deus quer, é o melhor para mim e para você, amém? Agora eu preciso entender isso, e chegar com um coração desses, queridos, já é 90% da vitória, entendendo que se Ele quiser, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a minha história, e seja surpreendido aqui nessa noite, aonde Ele estará dizendo para nós: eu quero, era isso que eu queria. A segunda que nós vemos então, chega um homem agora que é hora de ele, vamos usar a palavra surpreender, ainda que faltam palavras no nosso dicionário muitas vezes para uma ação como essa, porque é possível surpreender a Deus? É possível? Deus é onisciente, irmãos, não é possível. Um Deus onisciente é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, tem todo o poder, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Como é que você vai surpreender a Deus? Mas parece que Deus muitas vezes ele se encaixa na história e ele também deixa a história acontecer e ele traz figuras de linguagem para que a gente a entenda. A Bíblia diz que esse centurião chega até Jesus e diz que o criado dele, ó, já começa bem, né? Ele está preocupado com o outro, né? O que às vezes é muito raro, a gente está muito mais preocupado com a gente. Você já veio alguma vez na igreja, já veio alguma vez buscar a Deus, não por você, mas por outra pessoa? Você vai falar: não, hoje eu vou lá, mas eu vou por causa do meu vizinho. Vou lá, mas vou por causa do meu irmão. Vou lá, mas vou por causa de alguém. Eu quero ver Deus agir naquela pessoa. Então, estou falando da igreja, que é o nosso ambiente, onde a gente sabe que o Pai está presente, que nós somos filhos e sabemos que Ele nos atende. Esse homem vai até Jesus. Talvez, eu não sei quantas vezes ele viu Jesus, eu não sei quantas vezes ele veria Jesus.
O certo é que na presença de Jesus, se foi a única vez que ele viu Jesus, se essa foi a única bala que ele tinha na agulha, essa foi a única vez que ele usou isso para outra pessoa, não usou para si mesmo. Quem sabe eu vou primeira vez lá, vou para mim, vou lá para Deus, para Ele me abençoar, para Ele fazer alguma coisa na minha vida, depois eu vou lá ver o meu criado. Não, ele vai lá por causa do seu criado. E chegando lá ele diz, olha, ele está na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus, imediatamente, Jesus diz, eu irei curá-lo. Olha a prontidão do seu Deus, olha a prontidão do seu Pai, olha como que é o nosso Deus, veja como que Ele age, queridos. A gente muitas vezes parece que coloca Deus num tipo de critério que a gente criou, num sistema que a gente elaborou, onde as coisas são demoradas, onde parece que Deus não quer ouvir, onde parece que isso vai acontecer talvez um dia, e isso mexe com a nossa fé. Então, às vezes, o resultado daquilo que temos é fruto da fé que temos. Você entende isso? A gente se abastece tanto de processos que a gente, às vezes, nem consegue acreditar no milagre instantâneo, no agora, no aqui. Deus vai fazer agora na sua vida. Porque a gente está acostumado, até acho que a própria religião nos traz um pouco, a religiosidade, sendo mais correto na expressão, ela nos traz nessa questão da ética, na preocupação de que a gente, quando vai orar, a gente hoje tem quase que um discurso antes da oração. Então, se a pessoa vem para frente, porque ela tem um câncer, porque ela tem um problema muito grave, primeiro eu vou chegar para ela, vou preparar ela, pode ser que Jesus te cure, pode ser que Jesus não te cure, pode ser que seja pelos médicos, pode ser que seja pelo remédio, pode ser que Deus queira isso. Eu tenho que preparar a pessoa para depois orar por ela. Por quê? Porque a gente está acostumado hoje a um sistema, e a gente não pode escandalizar, a gente então quer entregar fé, mas ao mesmo tempo também a gente prepara a pessoa e vai que o milagre não aconteça. Você entende o tipo de fé que a gente acaba construindo? Mas esse Jesus se mostra, não só nesse como no outro milagre, pronto para fazer imediatamente. Então, nas últimas vezes que eu tenho orado por pessoas com necessidade, falo, olha, você já sabe das outras partes, que é da medicina, de outras maneiras que Deus pode, mas eu não vim aqui para nada disso, eu vim aqui para agora ministrar a cura sobre a sua vida, milagrosamente nesse momento. Ah, mas e se não acontecer, se não sei o quê, eu não vou ficar alimentando isso, queridos. Todos nós já sabemos, não há ninguém irresponsável aqui, ninguém aqui fala para você parar de tomar um remédio, ninguém aqui fala para você fazer alguma coisa que vai escandalizar o Evangelho, todo mundo aqui é maduro. Então nós precisamos muitas vezes muito mais trabalhar a fé das pessoas, porque às vezes a gente acaba muito mais deixando a pessoa com incerteza de tanto, né? Mas pode ser, mas numa dessa, e quem sabe, e aí, queridos, a fé que eu vivo é a fé que eu creio. Então não adianta eu falar de uma fé que eu, de repente, quero que as pessoas vivam, mas não é o que eu vivo. E aí a gente precisa lembrar, Jesus continua fazendo milagres instantâneos. Jesus continua fazendo milagres completos, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aquele que você, quem sabe, está dizendo, Jesus, estou precisando do Senhor lá em casa, e Ele já disse, eu vou lá. Eu estou indo lá agora, não vou marcar outro dia, a minha agenda está livre para você hoje, agora, aqui neste lugar, aleluia. E aí Jesus é surpreendido, por quê? Porque Ele diz, não precisa. Como assim não precisa? Fala, olha, eu fiz aqui uma convergência de vida, eu fiz aqui uma interpretação de vida. Eu vou pegar aqui um sistema e vou replicá-lo agora. Aonde eu trabalho, eu sou uma pessoa também de autoridade. Quando eu digo vá, as pessoas vão. Quando eu digo vem, elas vêm. Quando eu digo faço, elas façam. Então eu entendo como funciona a autoridade, e eu sei que você tem autoridade, e eu vim aqui porque você pode fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa, dá uma palavra, e eu sei que ele pode ser curado lá onde ele está. Então que fé maravilhosa é essa? E é uma fé que não é copiável, não é tipo assim, se ele estivesse no meio de uma multidão, isso acontecesse o tempo todo. O que acontecia no meio das multidões é as pessoas serem tocadas, orar por ela ali na hora, Jesus fazer alguma coisa e a pessoa sair curada na hora. Mas alguém que diz não precisa ir lá em casa, isso aqui é único.
Isso aqui é algo que tipo assim, é de surpreender, porque não é replicável isso. Você não aprende isso. Isso aqui é coração no coração do Pai. É identidade com o Pai. Só o Espírito Santo pode gerar isso em alguém. Porque nós estamos acostumados a replicar. Então eu vou acreditar numa cura na maneira que a gente está acostumado com cura. Vem aqui para frente, vamos pegar o óleo, vamos orar, vamos colocar na cabeça. Mas de repente esse homem diz, não precisa, basta uma palavra e o meu servo será curado. E o texto diz que Jesus ficou impressionado com isso e diz que nem em Israel ele encontrou uma fé como essa. Sabe o que isso diz para nós? Que ele procura fé desse tamanho ou maior do que essa. Mas é raro de encontrar. É raro de encontrar. Será que ele está encontrando aqui nessa noite? Isso não te faz pensar de vez em quando, como que eu poderia surpreender a Jesus? O que eu poderia fazer que Jesus... Porque a gente está tão acostumado a fazer o que todo mundo faz, né? E de repente você faz alguma coisa aqui nessa noite que ele olha para você e fala assim, que fé, hein? Que fé! Em outras palavras, onde você aprendeu isso? Quem te ensinou uma coisa dessas? É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo. Ele pode estar te impulsionando a fazer algo que ninguém fez. E esse é um desafio de fé, porque a gente está acostumado a fazer o que todos fazem. E quando é diferente do que os outros fazem, a gente trava. É ou não é? Você pensa, não vou fazer isso não, porque eu nunca vi ninguém fazer, todo mundo faz desse jeito, por que eu tenho que fazer de outro jeito? E esse homem mostra para nós que é possível navegar no oceano do Espírito por águas que outros ainda não navegaram. Eu gosto, o meu mar é Setiba, né? Eu gosto muito de Setiba. E eu gosto muito de entrar uma boa distância, talvez daqui lá na árvore, mais ou menos. Eu gosto de o mais longe possível. Minha mãe gosta disso, que é uma maravilha. Mas eu gosto de entrar no mar. E eu fico olhando de lá de onde eu estou, assim, eu estou distante, está lá na frente assim, as pessoas, e eu fico olhando, todo mundo está lá na ponta. É eu e mais uns 2, 3 só no máximo que vão lá para aquele lado. O restante está tudo lá na ponta. E é natural para nós isso, ficar onde todo mundo está. Fazer o que todo mundo faz. Mas Deus tem expectativas maiores a meu e a teu respeito. Na perspectiva da fé, o que a gente pode ousar mais, fazer mais? Então, queridos, vamos aprender com esse centurião? Dá para pensar fora da caixa? Dá para a gente dar um passo além? Dá para a gente ser impulsionado pelo Espírito Santo? E Jesus deu uma palavra, e no mesmo momento, aquele servo foi curado. Depois nós temos um outro que é mais trivial, uma coisa assim mais, tem nada assim, parece que de interessante. Jesus chega à casa de Pedro, nós também estivemos lá, onde dizem ser a casa de Pedro, e viu a sogra de Pedro, estava acamada e com febre. No que Mateus está relatando, Jesus tomou ela pela mão e a febre o deixou. O texto diz para nós como se ele não tivesse nem orado, não perguntou nada para ela, nem falou o que ele fez, só tomou ela pela mão e a febre bateu em retirada. Sabe o que é isso, irmãos? Presença maravilhosa. A presença de Jesus. Na presença dele, queridos, curas acontecem. A presença deles faz coisas maravilhosas acontecer. A presença de Jesus. Por isso que o mais importante não é ser abençoado. O mais importante é termos a presença dele. É viver com ele e ele em nós. Isso é o que há de mais importante. Porque nele habita toda a plenitude. Ele é a fonte de todas as coisas. A nossa mente pensa do jeito que o mundo pensa, e a gente acaba trazendo isso para o nosso contexto. Às vezes, por exemplo, coisas que eu volta e meia vejo pessoas replicando que a sociedade diz, que o mundo diz, e que a gente toma isso como verdade. Por exemplo, a questão de oportunidades. Se você perder essa oportunidade,
É certo, queridos, que Deus também tem momentos de te abençoar, mas não significa dizer que se você perder uma oportunidade, o estoque de Deus acabou. Você perdeu, filho, só tinha 9, e aí vieram aqui 10 pessoas, não sobrou nem para você. Não existe isso, queridos. Deus é infinito, Ele é a fonte de todas as coisas. E é muito difícil numa sociedade onde se bate tanto em oportunidade, agarre a tua oportunidade, pegue a tua oportunidade, não deixe passar a tua oportunidade, é agora a tua oportunidade, a gente entender num Deus que é fonte inesgotável. E do que? De todas as coisas. Então, queridos, eu penso em Deus mais ou menos assim. É como se nesse momento estivesse chegando na frente da sua vida um container de Deus cheio para você. Se você não pegar, está estacionando outro. Se você não pegar, está estacionando outro. Se você não pegar, está estacionando outro. E essa fila nunca vai acabar, porque o teu Deus é infinito, aleluia. Se a gente talvez entendesse isso um pouco melhor, a gente não andava ao contrário do que diz Mateus 6, não ande ansioso, e a gente vive ansioso. Por quê? Porque a gente pensa que as coisas acabam. A gente pensa que parece que Deus é limitado. Isso às vezes é inconsciente. A gente vive um padrão que lá fora eles tentam colocar para nós. E às vezes eles têm muito sucesso nisso. Então, queridos, aqui o que a gente vê é que a presença de Deus simplesmente faz. Às vezes você está aqui num culto, você está em algum momento aqui, queridos, só o toque do Espírito Santo já fez. Não foi o remédio, não foi nada, e você às vezes nem percebeu. Às vezes vai perceber até no outro dia, pô, aquela dor que eu entrei na igreja, aquilo que eu estava sentindo, foi embora, porque Ele te tocou, porque a presença dEle fez, porque o Espírito Santo agiu, aleluia. Ele só tocou nela e a febre a deixou, e ela imediatamente se levantou para servi-lo. Depois do 16 ao 17, Jesus faz um combo de milagres, coisa maravilhosa. Esse nosso Jesus é tremendo, né? Eu gosto de pensar assim, Jesus faz o combo. Você já deve ter feito isso. Você vai fazer um lanche lá, não sei lá, McDonald's, um desses locais aí, eles falam do combo, né? O combo da benção, né? Batatinha, quer agora um upgrade na batatinha, quer agora um refrigerante, upgrade no refrigerante, quer um maior, um menor, e assim vai indo. E aí são esses combos, a gente fica feliz, né? Porque daí você vai comprar ele sozinho, é quase o preço do combo. Aí você se sente tipo assim, comprei o combo pelo preço de um praticamente, né? E vai indo minha saúde, vai acabando com a minha saúde, mas eles fazem de conta que eu estou ganhando, eu penso que estou ganhando, eu estou perdendo do outro lado, mas enfim, essa é outra história. Agora, nessa questão desse combo divino, é que o que eu queria deixar claro para vocês é que já está tudo dentro, acessível, disponível e é para todos. É a gente que no mundo que a gente vive, a gente quer dizer, tem direito, eu posso, cabe mais um, dá para fazer mais isso aqui é secular, tá? No combo de Deus, é só ir chegando e recebendo, querido. Use a sua fé, entra para dentro, porque hoje é o teu dia, a graça já está derramada, o Espírito já está neste lugar. Quem quiser hoje vai sair com a sua vitória, simplesmente porque Ele é assim. E é para todos. Jesus não entrou aqui hoje dizendo, vou abençoar uns 2, 3, não. É quem vai entendendo que Ele está presente e vai chegando até Ele com fé, vai recebendo. O texto está dizendo que ia chegando as pessoas e Ele ia curando a todos, Ele ia expulsando o demônio de todos. Ele não chega, você não vai encontrar texto dizendo, olha, você pode, você não, volta para casa, hoje não é teu dia, hoje não é teu dia. Você não encontra isso, queridos. Quem faz essa exclusão somos nós. É a gente que se exclui dizendo, hoje não é meu dia, acho que é outro dia. Acho que vai ser amanhã, acho que vai ser no culto de domingo, vai ser no trabalho que teremos, vai ser naquele congresso, vai ser lá naquele evento. É a gente que se inclui ou se exclui, mas no pacote de Deus, todos estão contemplados e todos hoje podem sair daqui plenamente abençoados, aleluia. Não tem culto de avivamento, porque o avivamento já está aqui, o Espírito Santo está aqui, e hoje você pode ser batizado, receber dons espirituais, pode ser curado, hoje você pode receber algo especial do céu. Por quê? Porque está dentro, está incluso, irmãos.
Tira essa cabeça de McDonald's para perguntar, a batatinha está incluso, isso é lá no McDonald's, aqui está tudo incluso, e é todo momento, e é toda hora, o combo é completo, aleluia. Amém? Depois ele nos chama aqueles que querem segui-lo, com duas expressões que nós temos aqui. O mestre diz que queria segui-lo, e ele diz, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está mostrando o foco aqui, não é ter, o foco aqui é ser. E depois chega outro discípulo e diz, Senhor, deixa primeiro sepultar os mortos, calma. Disse, Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Jesus deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Provavelmente aqui, queridos, o que a maioria dos teólogos vão dizer é que o pai não havia morrido ainda, ele estava esperando o pai morrer, quando o pai morresse, aí ele iria seguir. Indiferente se já tinha morrido ou se não tinha morrido, Jesus disse, é agora, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Em outras palavras, ele está dizendo, a prioridade é seguir. Não interessa, e se a gente estiver pensando num contexto, vamos cogitar a possibilidade que o pai dele já estivesse morto e que fosse um velório a ser feito. Então, a maior prioridade na nossa cabeça é o velório. Na visão de Deus, não seria bem assim. Não estamos dizendo aqui que você deve ser relapso às suas responsabilidades, inclusive familiares nesse caso. Nós estamos apenas colocando em ordem de prioridade. A nossa mente deveria caminhar no aspecto de entender que não há nada mais importante do que seguir Jesus. E Jesus é a prioridade número 1. Assim é para quem é discípulo e fim de papo. Então sempre nós vamos encontrar no Evangelho renúncia, queridos, entrega, isso faz parte do Evangelho, ainda que estivermos falando de morte, e não vamos entrar muito nesse aspecto. E por isso o texto, para mim aqui, a epígrafe, ele vai dizer que é uma prova para quem quer seguir a Jesus. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E aí você vai ter outras epígrafes também para essa mesma narrativa. Depois nós encontramos Jesus acalmando a tempestade. Então ele entra no barco com seus discípulos, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. E você olhando para aquele mar, e nós olhando ali, parece muito calminho aquele mar ali, para que tempestades acontecessem. Mas eu até vi, inclusive, agora um vídeo, onde mostra pouco tempo atrás uma tempestade entrando praticamente em algumas regiões ali, acontecendo ali no mar da Galileia, ou no rio, ou no lago da Galileia. E então ali isso acontece. Agora aqui a gente sabe que existem outras questões aqui acontecendo, mas o foco aqui é, a tempestade veio, o barco estava sendo varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava dormindo. Eu só consigo encontrar uma palavra para isso. A paz que excede todo o entendimento. Sabia que essa paz, ele disse, eu vos deixo a minha paz. Olha aqui, ó. Olha a paz que ele te deixa aqui, ó. Olha a paz que ele te deixa. Quem que pode dormir em plena tempestade? O teu mestre. E a paz que ele deixou sobre a sua vida é a mesma paz que estava sobre ele, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. A tempestade estava varrendo o barco estava quase, e Jesus estava dormindo. E os discípulos vieram acordá-lo, Senhor, salva-nos porque nós perecemos. E Jesus pergunta para ele, por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Eu não sei se é só na minha Bíblia, que a ordem do texto diz, Jesus pergunta para eles, né? Porque são tão tímidos e homens de pequena fé. É uma pergunta. E depois, na minha ordem aqui está, Jesus levanta-se,
E depois ele repreende o vento e o mar. Vocês conseguem caminhar nessa linha de prioridade de Jesus? O mar está ali pegando, o negócio está daquele jeito, pleno mar, lugar já é de insegurança, aquela chuva acontecendo, aquela água vindo para tudo que é lado, aquele vento batendo tudo que é lado, todo mundo apavorado, acordam Jesus, pensando que se estão me acordando num momento como esse, quem sabe eu vou tentar primeiro resolver o problema, para depois tentar falar com alguém, para depois tentar entender, eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas, queridos, Jesus não só está dormindo, mas ele continua tão sereno, ele tão seguro, tão na visão, que ele primeiro fala com eles. Primeiro pergunta, por que vocês são tão tímidos? E cadê a fé de vocês? Aí depois ele levanta. E depois ele repreende. Você vê 3 passos, aonde para mim o primeiro passo é repreende, depois você chama a nossa atenção, e depois, não, ele depois você levanta inclusive, mas primeiro repreende o vento, repreende o mar. Queridos, tudo está sob controle. Ele vai fazer tudo do jeito dele, na hora dele. Jesus primeiro trata isso, não, ele vai tratar do jeito dele. Você acha que tem coisa aí que tinha que ser primeiro, né? O que vai ser encaixado em primeiro lugar é aquilo que é prioridade de Deus. E às vezes primeiro ele vai repreender, depois ele levanta, tá? E depois ele repreende. Então a ordem de Deus pertence a Deus. O que importa para nós é saber que Ele está no barco. Está dormindo, mas ninguém está mais acordado que ele. Ele parece que está fora de si, porque não está vendo o que está acontecendo. Ao contrário, não tem ninguém tão dentro da situação, tão no controle da situação quanto a ele. Os outros poderiam dizer o tamanho da onda, poderiam dizer a força do vento, poderiam dizer o tamanho do problema. Mas Jesus estava ali para dizer: quem tem todo o poder, como aquilo pode ser resolvido, como está tudo sob controle, aleluia. A gente tem doutorado em problema, irmão. A gente sabe o tamanho do problema, o peso do problema, o tempo do problema, o quanto dura o problema, o quanto dói o problema. A gente sabe tudo de problema, mas de solução, às vezes a gente fica na parede sem saber o que fazer. Jesus sabe tudo de solução, e problema para ele, inclusive, nem existe. Aleluia. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Aleluia. E ele fecha então, queridos, indo até Gadara e encontrando agora mais uma pessoa. Ele começa com uma pessoa que socialmente está excluída da sociedade, uma pessoa que perdeu todas as suas relações, e agora ele vai para uma pessoa semelhantemente, ou com situações parecidas, e que essa pessoa agora tem demônios ainda para ajudar, que estão controlando a sua vida e que socialmente não tem solução nenhuma. Basta Jesus chegar naquele local, que os próprios demônios já o reconhecem, diz que tu tens de estar aqui antes do tempo. Quer dizer que eles já estão dizendo, os próprios demônios sabem que o tempo deles já está contado, que vai chegar a hora, o fim já está decretado sobre eles. Tanto é que ele diz, o que está nos atormentando antes do tempo? O tempo deles já está limitado. E então eles dão uma sugestão para Jesus. Ele diz, vem alguns porcos ali, diz, deixa nós ir para os porcos. Nem demônio quer saber de inferno, imagine nós que somos filhos de Deus. Nem demônio quer ir para o inferno, mas nós ainda queremos ir para o céu. Queremos nem saber o tamanho do inferno, se tem fogo, se não tem fogo, se tem lavra, se não tem lavra. O que tem lá não me interessa, o que me interessa é o céu, aleluia. E eles pediram para entrar nos porcos. Queridos, o que ser humano suporta uma vida e uma história, com demônios jogando para lá e para cá, em fração de segundos, os demônios fizeram aquilo que eles fazem. Qual é o objetivo do diabo? Matar, roubar e destruir. Qual é o pior deles? Vocês já estiveram aqui na última vez que eu falei sobre isso, né? O que é pior? Qual que é se fosse colocar o ranking aqui dos 3 piores, qual é o primeiro objetivo do diabo? Matar, roubar ou destruir? Primeiro é matar. Esse é o primeiro objetivo, ele já quer matar. Se ele pudesse, ele entrava na tua vida e matava. Quando ele não consegue matar, ele vai para o segundo objetivo. Qual que é o segundo objetivo? Destruir.
Então pode até ser que você tenha as coisas, mas ele vai destruir. Agora, se ele não conseguir, ele vai pelo menos para o terceiro. O terceiro é roubar. Então ele vai entrar sempre progressivamente, muitas vezes, na vida de alguém, ou com algum alvo, mas o primeiro alvo é matar. E está aqui no texto, aqui, isso fica evidente, porque ele entrou nos porcos e já acabou com a vida dos porcos. Você veja quanta graça há na sua vida, quanta proteção há na nossa vida, quanto Deus há em nós, quanto as coisas que você tem vencido, tem sido a força do Senhor sobre você, o inferno tem lutado contra você, há demônios lutando contra você, mas você tem vencido porque o Espírito de Deus é contigo, porque os anjos do Senhor é contigo, porque Deus está na sua vida, porque há promessa sobre você, porque você é filho de Deus, aleluia! Se não fosse assim, nós era igual a esses porcos, irmão, ia entrar e matar e acabar, mas não em nós, porque nós somos filhos e temos um Pai que está no céu, aleluia! E esse problema tão difícil, Jesus dá apenas uma palavra, e a cidade então coloca ele para fora. Eu fecho dizendo o seguinte, querido, dessas 7 situações, vamos colocar em pé? Primeiro, Jesus mostra a sua onipotência na vitória sobre a lepra, quando ele cura o leproso. Qualquer enfermidade ele pode. Você pode repetir comigo? Qualquer enfermidade ele pode. 1, 2, 3. Qualquer enfermidade ele pode. Excluídos estão incluídos. O impossível é possível. Receba esta palavra para você nesta noite. Em segundo, a cura do criado de um centurião é a vitória da onipresença de Deus. Deus está presente aqui, mas Deus também está presente aonde você quiser que Ele esteja tocando alguém. Se o Espírito Santo de Deus nesse culto está fazendo você lembrar de alguém que precisa de um milagre, de alguém que precisa ser tocado, de alguém que precisa ser curado, de alguém que precisa de salvação, saiba que Ele pode alcançar essa pessoa onde ela estiver agora, com uma palavra. Você pode ainda hoje receber um telefonema dizendo: algo novo aconteceu na minha vida, às 9h05, às 21h05 de hoje, para a glória do nome do Senhor. A qualquer distância ele alcança. Vamos lá? 1, 2, 3. A qualquer distância ele alcança. Mais uma vez, a qualquer distância ele alcança. Não há como ficar distante dele. Não tem para onde fugir dele. Em terceiro, a cura da sogra de Pedro é algo trivial, é uma vitória simples, é uma coisa, sabe, a gente nem sente muitas vezes. O fácil, ele faz também. Pode ser que você recebeu alguma coisa hoje que você não está nem percebendo, talvez você chegou só cansado aqui, estava precisando de um gás, e já recebeu do Senhor e nem percebeu. Está até com vontade de cultuar mais, está querendo que esse culto vire uma vigília, mas chegou aqui dizendo: hoje eu vou dormir nesse culto. Ele já te tocou, você já recebeu, e às vezes nem percebeu. Ela só tocou na sogra e já aconteceu. O fácil, ele faz também, ele não faz distinção. Vamos lá? O fácil, ele faz também. Mais uma vez, o fácil, ele faz também. Sim, ele faz milagres que consideramos fáceis. Não precisa ficar difícil e nem ser fácil, basta crer. Em quarto, aquele combo do céu. A vitória em quantidade que jamais pense num Deus que veio aqui para 1, 2 ou 3. Ainda que estivéssemos aqui com milhões de pessoas, Ele pode abençoar milhões de pessoas. E ainda sair daqui dizendo assim: só esses? Tem mais ainda. Meus estoques estão lotados. Vocês nem tiraram uma gota de tudo aquilo que eu tinha para vocês. Queridos, o combo do céu é completo. Ele não tem limites. Vamos lá? Ele não tem limites. Pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Ele não tem limites. O pacote do céu é completo, contempla todos, não há limites. A partir desta compreensão, nós podemos entender quem é Deus. 5. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. O poder do querer de fato, ele prova para aprovar. Você pode dizer isso comigo? Ele prova para aprovar. Deus tem finalidade.
Quando Jesus está dizendo para aquele homem que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou quando está dizendo para o outro, segue-me, ele está colocando a prova para aprovar. Não é apenas um desejo de Deus de que você renuncie coisas, mas é colocar o teu coração no lugar certo. Quando o teu coração estiver no lugar certo, queridos, então com toda certeza as demais coisas vão se encaixando na sua vida. Em sexto, ele acalma a tempestade. Essa vitória é uma vitória de segurança. É um poder que nos faz, queridos, entender que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. No céu, na terra, embaixo da terra, Ele simplesmente rege tudo. Você pode dizer isso? Ele rege tudo. Consegue pensar nesse Deus olhando para o universo agora e como regente, regendo o universo? Tudo está afinado por Ele. Tudo está sincronizado por Ele. E Ele continua com sua mão maravilhosa, regendo, direcionando, dirigindo, fazendo, operando, e as coisas vão acontecendo. Ele rege toda a história. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E finalizamos entendendo que Ele liberta. Você pode dizer isso? Ele liberta. Mais uma vez, Ele liberta. O que ninguém pode fazer, onde todos os recursos falham, basta uma ordem dEle. Não existe situação que tire ou atrapalhe o sono do nosso Deus. Aleluia! Queridos, isso é um pouquinho daquilo que aconteceu na redondeza, ou no mar, ou na redondeza do mar da Galileia. E nós estávamos lá, nessa região onde Jesus fazia deste lugar um palco dos seus milagres. Não um palco na relação da que as pessoas fazem hoje, mas um local escolhido por Deus para fazer ali milagres. E nós falamos aqui no mínimo de 7 movimentos de Deus nesse lugar. Eu quero orar sobre isso, sobre a sua vida. Qual deles? Não sei. Mas se em algum deles aqui encaixa sobre a sua vida, saia do seu lugar e venha até aqui à frente num gesto de fé. Eu quero orar juntamente com você. Quem sabe você precisa de um milagre do tamanho do leproso. Quem sabe do tamanho dos gadarenos. Quem sabe você precisa apenas sentir a presença dele. Sabe, esse tocar na mão, uma coisa suave, simples, mas que vai fazer coisas poderosas na sua vida. Quem sabe você simplesmente está vendo Ele agir e está dizendo, eu também quero ser tocado, eu também quero ser curado. Vem aqui para frente, num gesto, quem sabe do centurião, dizendo, eu vou lá na frente diferente do que sempre eu fui. Não sei o que você pode fazer diferente, mas deixa o Espírito Santo ministrar isso ao seu coração. Deixa o Espírito Santo agora te impulsionar agora. Enquanto você vai fazendo o seu gesto de fé, Mateus estará adorando a Deus. Mas fique focado agora no que o Espírito Santo pede de você. Qual é o movimento que você nesta noite vai fazer em direção a Deus? É algo que eu não posso ministrar a você. É algo que você precisa buscar no Espírito Santo agora. O que eu posso dizer é que esse lugar é o melhor lugar do mundo, porque Ele está aqui. Jesus está na casa. O Pai está na casa. Os filhos estão aqui. Então coisas maravilhosas acontecem, só porque Ele está aqui. Sinta esta presença, deixa Ele tocar, deixa Ele reger, deixa Ele alcançar. Quem sabe você nem está orando por você, você quer que Ele alcance alguém agora? Com fé, mostra agora na sua mente este endereço, fala com Ele agora, Senhor, alcança esta pessoa, basta uma palavra, diga para Ele, basta uma palavra, o Senhor pode alcançar lá naquele bairro, lá naquela cidade, lá naquele país, aonde estiver, basta uma palavra, nos 4 cantos da terra, não há distância para o teu Deus. Oh, Jesus maravilhoso vai tocando neste lugar. Sim, Jesus, não há nada melhor que Jesus. Aleluia.
Não há nada melhor, não há nada, Senhor. Toca, Senhor, neste ambiente. Sim, tira todo medo, Senhor, toda incerteza, toda dúvida. Que seja o Teu Espírito aqui, Senhor, trazendo força, revestindo de poder, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Sim, Espírito Santo. É o Deus de vales. E não há lugar onde sua graça não possa deixar. Olha aí, ó. Eita, aleluia! Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada. Nada é melhor que Jesus. Aleluia! Senhor, neste momento nós como igreja, Senhor, estamos aqui sabendo que Tu és o nosso Pai e que somos Teus filhos. Olhamos, Senhor, para a história e são tantas coisas que mexem com o nosso coração. Assim como quando estivemos naquele mar e a Tua presença dentro daquele barco sacudiu as nossas vidas, Senhor, de uma forma singular. Este mesmo Espírito está aqui nesta noite, assim como estava lá em Jerusalém, assim como está, Senhor, em qualquer lugar, Senhor, desta terra está aqui, e é esta presença que faz toda a diferença, Senhor. Mais importante do que o lugar é a Tua presença renova, a Tua presença fortalece, a Tua presença abençoa, a Tua presença cura, a Tua presença inclui, a Tua presença liberta, a Tua presença toca, a Tua presença restaura, a Tua presença fortalece, a Tua presença nos enche de graça, a Tua presença nos satisfaz, Senhor. Por isso nesta noite, Pai, passa com esta presença tocando, passa com esta presença curando, passa com esta presença abençoando, e que este seja um culto, Senhor, singular em nossa vida e em nossa história, Senhor. Assim como cantamos, Pai, que não há nada melhor do que o Senhor, não há nada melhor do que Jesus, Pai. Nós temos esta certeza latente em nosso coração, que é esta presença, Senhor, que está fazendo a diferença neste ambiente, neste momento de oração, neste momento de fé, Senhor. É no nome de Jesus que nós ministramos cura. É no nome de Jesus que nós ministramos vitória. É no nome de Jesus que ministramos renovo. É no nome de Jesus que ministramos, Pai, a Tua presença aqui e aonde estiver sendo ministrada uma oração. Se tem alguém aqui orando por alguém que está distante, nós pedimos agora, alcance essa pessoa aonde estiver, Pai, em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, não há nada melhor do que Jesus. Diga para quem está ao seu lado, é a presença dEle. Isso, a presença dEle é o que vale. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Já vamos encerrar, mas só gostaria de esclarecer uma fala do Cláudio, porque são tantas informações que a gente recebe lá e às vezes a gente se perde em alguma coisa assim. Então o lago, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então ao redor daquela região do lago, tem umas montanhas, e algumas delas têm geleiras. Então, quando vem ventos frios das montanhas e chocam com o ar quente do lago, provocam tempestades de ondas até 6 metros. Então, é o choque de um ar quente com um vento frio que provocam tempestades, e acontece até hoje, não é um fato daquela época.
Sim. Ondas de 3 metros são frequentes, mas até 6 metros já foram vistas ondas assim neste nível. No mais, é um lago de água doce mesmo. São coisas incríveis só mesmo para a terra do Senhor Jesus, né? Para Israel de Deus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva dos céus, esta palavra que nos alegra, nos anima, nos fortalece, nos encoraja a continuar crendo, Senhor Deus, ou situações difíceis, ou situações mais leves, como apenas uma febre, o Senhor está sempre pronto, está sempre atento a derramar a sua bênção sobre nós. Que seja assim na vida de cada um de nós, os teus servos, e leva-nos debaixo desta fé, desta graça, desta bênção, aos nossos lares, sob os teus olhares, sob os teus cuidados. No nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você agora e sempre. Amém. Até domingo.